por que nós comemos o que comemos? A verdade vai nos espantar? Nossa comida é algo poderoso que nos afeta de maneiras inacreditáveis, como quando o pão mudou nossas cabeças. A carne assada aumentou nosso cérebro. E a cerveja, na verdade, salvou nossas vidas. Como tudo isso aconteceu? Evolução pela alimentação. Eu sou Greger Larsen. Eu estudo nosso passado buscando pistas para o nosso futuro. A história de como nos tornamos os humanos de hoje em dia me fascina porque é cheia de reviravoltas inesperadas e ligações surpreendentes. Viaje comigo pelo mundo, através do tempo e pelo interior do corpo humano em busca de respostas sobre tudo que nós comemos. Isso é realmente bizarro. Hoje os humanos habitam o planeta inteiro. Mas há milhões de anos nós vivíamos em apenas um lugar, a África. O que nos deu força para conquistar o mundo? Será que uma ponta de flecha como essa foi a resposta para a nossa impressionante jornada? A caçada nos tornou humanos? Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades, podem chegar! Isso é quem somos. Nós comemos. Mas como faz parte da automática do nosso dia a dia, nunca pensamos a respeito. Hoje, alguns dos maiores guerreiros da comida da América se reúnem em busca do título de campeão nacional como comedor de cheeseburger. Nossos primeiros ancestrais provavelmente tinham muito em comum com esses caras. Porque ao acordar, a primeira coisa que pensavam era quanto eu vou comer hoje. 5, 4, 3, 2, 1, já! Na realidade, para os nossos ancestrais, encontrar o que comer não era divertido, mas uma questão de vida ou morte. Então, por que exatamente a comida é tão importante? Comida significa sobrevivência. No nosso dia a dia, podemos viver sem várias coisas, incluindo arte, tecnologia e até mesmo sexo. Mas sem comida, morremos em pouco mais de um mês. Felizmente, nós possuímos sentidos e instintos que foram feitos para nos ajudar a localizar alguma coisa para comer. E quando encontramos a comida, temos que agradecer ao sol. Por quê? Porque as plantas captam a energia do sol para crescer. E os animais comem as plantas. Quando nós comemos plantas e animais, na verdade estamos consumindo a energia do sol para abastecer nosso próprio corpo. A comida também nos reconstrói. Literalmente, somos o que comemos. Na verdade, os átomos de carbono no cheeseburger que você comeu semana passada já podem estar no seu DNA. Todos os seres vivos estão desempenhando exatamente o mesmo jogo evolutivo. As 3 primeiras regras são comer, sobreviver e reproduzir. Se você não cumprir a primeira regra, comer, será difícil alcançar as outras 2. Como os nossos ancestrais sobreviviam antes do cheeseburger? Vamos voltar a 6 milhões de anos e descobrir. Qual era a dieta dos nossos primeiros ancestrais humanos? Provavelmente ela incluía muito do que está aqui: frutas, tubérculos, folhas verdes, vegetais. Resumindo, salada de fruta. O tipo de alimento que deveríamos ingerir, mas só o fazemos quando estamos de dieta. Mas é com esse menu básico que os nossos parentes mais próximos, os bonobos e os chimpanzés, sobrevivem até hoje. Esse é o café da manhã dos bonobos. Como a maioria dos primatas, os humanos são onívoros, ou seja, podemos comer quase de tudo. Isso nos coloca no mesmo nível de ursos, porcos e até mesmo baratas. E apesar dos onívoros poderem comer qualquer coisa, na maioria das vezes eles buscam sua comida favorita, o que para nós quase sempre é a pizza. O que eles fazem quando nós não os alimentamos com comida do balde? Na natureza, eles se alimentariam de sementes ou frutas. Normalmente subiriam no alto das árvores para pegar os alimentos e aí os pegariam no solo depois que caíssem. Quando a nossa fome aperta, recorremos às nossas comidas secundárias. Enquanto podemos sobreviver com congelados e macarrão com queijo, os bonobos recorrem a alimentos menos apetitosos, como sementes e insetos. E em raras ocasiões, eles chegam até mesmo a caçar. Para os nossos primeiros ancestrais, caçar também era uma estratégia de sobrevivência de última instância.
Eu não gostaria de encarar um rinoceronte de mãos abanando. Porém, com a introdução das ferramentas de pedra, a fuga se transformou em ataque. Para caçar, os primeiros humanos provavelmente usavam armas muito simples, como as lanças, para caçar animais pequenos, clavas ou varetas pontiagudas. Ótimo! Eu gostei. Aquele rinoceronte agora dançou. Nossos ancestrais se alimentavam de carcaças de animais mortos por outros carnívoros, leões, hienas, cães selvagens, esse tipo de animais. E para ter acesso a essas comidas, a inovação importante não seria tanto uma arma de caça, seria uma ferramenta para conseguir perfurar a pele dura dos animais. Uma ferramenta de pedra. A maioria das ferramentas dos primórdios eram assim, lascas de pedras afiadas iguais a esta. E se você observar, é como se fosse um dente artificial. O objeto cortante penetra superfícies que seriam difíceis de perfurar com os dentes ou com as unhas. Outro objeto que encontramos foram pedras usadas para afiá-las ou quebrá-las. Essa de 1,5 milhão de anos foi encontrada em Israel, e se você fizer uma analogia com sua anatomia, essa aqui é o equivalente ao molar. Se você tem várias sementes que precisam ser amassadas, você pode fazer com os próprios dentes e desgastá-los, ou você pode fazer assim. Há cerca de 1.600.000 anos começamos a encontrar objetos como esse, que foram cuidadosamente esculpidos de uma forma específica. O termo usado para esses objetos é machado de mão. São encontrados na África, Europa e também na Ásia. Acreditamos que essas ferramentas estão ligadas ao crescente abate de carne na dieta humana, porque são excelentes ferramentas de abate. Durante mais de 1,5 milhão de anos, nossos ancestrais usaram pedras afiadas como essas para cortar a carne dos animais. Isso é uma faca. Facas são ótimas para cortar a carne no prato, mas boa sorte se você tentar abater um animal selvagem com uma. Felizmente, os humanos modernos desenvolveram armas que lhes permitem caçar a uma distância muito mais segura. De 50 a 100 mil anos atrás, começamos a descobrir o uso de projéteis, armas de pedra e ossos projetadas para matar à distância. Foi uma inovação crucial, uma inovação que, pelo que sabemos, foi conseguida apenas por membros da nossa espécie, o Homo sapiens. Essa arma antiga é a lança de mão, era como um rifle de um tiro só. Caçar com projéteis como os nossos ancestrais é como caçar com uma metralhadora. Você teria mais de um tiro. Se eu errasse rapidamente, poderia tirar outra lança. Isso, segure firme entre o polegar e o indicador. Apesar de a minha habilidade com a lança não ser lá essas coisas, para os nossos ancestrais essa inovação mudou tudo. Paus e pedras eram as novas armas secretas. Armados com projéteis, não havia lugar na terra onde eles não pudessem ir e caçar algo para comer. Inclusive na Groenlândia, onde o gelo cobre a maior parte da ilha e quase não há vegetação comestível para os humanos. Os inuitas se adaptaram à vida aqui caçando os animais nativos, como focas, baleias e renas. Isso é o mais distante da salada de frutas que você pode chegar. Jantar aqui é carne. Na verdade, a carne é tão importante para a sobrevivência que a tradição de caça tem sido passada há gerações, fazendo da Groenlândia o local onde se vê a mais pura cultura de caça em existência. Aprendi a caçar com meu pai e com os caçadores mais velhos. Como caçadores profissionais, a Massa e sua esposa entendem mais do que ninguém os desafios da sobrevivência. A comida nativa é o que há de melhor para se comer na região ártica. É muito importante. Tem um grande macho lá, depois dos lagos. Quando eu caço o boi almiscarado, eu sempre levo binóculos e o meu rifle. Nossos ancestrais podiam não ter binóculos ou rifles de alto alcance, mas caçar com lanças com ponta de pedra deu a eles uma grande vantagem de sobrevivência. Agora, não importa para onde fossem, dos trópicos à tundra, eles podiam contar com a carne em suas dietas o ano todo. Para os nossos ancestrais, caçar foi um passaporte para o planeta, uma inovação essencial que tornou possível para os humanos deixarem seus lares e povoar o mundo inteiro. Com a habilidade de caçar, os ancestrais diretos de todos que vivem no planeta hoje em dia se espalharam por todo o globo em busca de comida. Toda essa movimentação ao redor do planeta teve um efeito inesperado. À medida que os grupos de humanos migraram para o norte, a comida mudou a pele das pessoas de maneira impressionante. A comida mudou nossa aparência? Há uns 90 mil anos,
Os primeiros humanos modernos, ancestrais direto da população do planeta hoje em dia, se aventuraram para fora da África. Alguns foram para a esquerda, outros para a direita, e não demorou muito para se espalharem pelo globo. Um nutriente em particular teve papel fundamental nessa jornada: a vitamina D, que é essencial na formação dos ossos. Retiramos a vitamina D principalmente do sol através da nossa pele. O restante retiramos dos alimentos. Quando nossos ancestrais chegaram às latitudes norte, onde o sol é mais fraco, seus genes mudaram. A pele deles tornou-se mais clara, permitindo que eles absorvessem vitamina D suficiente para sobreviver. Mas no topo do planeta, onde o sol desaparece no inverno, aconteceu algo ainda mais estranho. É de se esperar que aqui em cima, onde o sol é mais fraco, os inuitas tivessem a pele mais clara de todos para absorver o máximo de luz solar e produzir vitamina D. Na verdade, o oposto ocorreu com o outro grupo. Observamos isso através do Ártico. Da Sibéria ao Alasca, o povo nativo possui uma cor de pele mais próxima daqueles que vivem perto do Equador. Qual é a conexão? A comida. Nós comemos muito peixe. Os groenlandeses comem apenas a comida da terra e do mar. Os inuitas sobrevivem comendo bastante peixe. É um peixe dos grandes. Além de focas e gordura de baleia. Sim, gordura. Esse tipo de alimento possui muita vitamina D. Sem a necessidade de retirar a vitamina dos escassos raios de sol, a pele deles adquiriu um tom mais escuro, protegendo mais. Tá bonito. Os frutos do mar com certeza mudaram a pele dos inuitas, mas a carne fez algo ainda mais drástico com os nossos ancestrais. É impressionante imaginar que somos os únicos sobreviventes do que antes já foi uma extensa árvore genealógica humana. É possível que um som de carne assando tenha sido o segredo da nossa sobrevivência? A carne assada nos tornou inteligentes? Tudo começou há cerca de 2 milhões de anos, quando os nossos ancestrais começaram a caçar animais grandes. Agora! Se alimentar de caça ainda é uma parte importante da existência diária dos groenlandeses, mas para mim é mais uma curiosidade. Isso aqui é tripa de beluga. O intestino. Intestino. Você tem que limpar. Aí você pega a pele da beluga. Aí coloca tudo dentro e cozinha. Sei. Faz um favor, prova isso aqui. Provar isso aqui? Come. É duro. É salsicha da Groenlândia. Salsicha da Groenlândia. Vai querer boi mascarado? É claro, manda ver. A carne sustentou nossos ancestrais com um combustível de alta octanagem, essencial para a sobrevivência deles. Mas a verdadeira mágica da carne não havia despertado até que eles acrescentassem o fogo. O fogo ocorre naturalmente. Então, descobrir exatamente onde e quando os humanos começaram a controlá-lo pode ser complicado. Mas há pelo menos 500 mil de anos, a carne assada já era uma forma de arte. A energia liberada pelo fogo faz mais do que apenas aquecer a comida. Quando cozidas, as proteínas e açúcares nela contidas sofrem transformações químicas que as tornam ainda mais nutritivas e deliciosas. Muitas comidas que são duras demais ou até mesmo venenosas quando cruas, podem ser consumidas com segurança depois de assadas. O fogo facilitou a sobrevivência e isso transformou nossos primeiros ancestrais em nós. Como isso é possível? Quando nossos ancestrais começaram a comer comida assada, eles aliviaram a carga do sistema digestivo. Com menos energia gasta na digestão, sobraram muitas calorias para outras coisas, como, por exemplo, viver mais tempo, crescer e até mesmo mudar o formato do crânio. Que história todos esses crânios diferentes contam a respeito da dieta? Existem duas coisas que são fundamentais: o tamanho da mandíbula e o tamanho do cérebro. Esse é o crânio do Paranthropus boisei, que é um crânio bem menor do que o nosso. Um crânio pequeno, mas se você comparar o tamanho dos dentes com um crânio humano moderno,
nossos dentes são reduzidos em tamanho. Isso sugere que mastigar não é uma atividade tão importante para nós quanto era para nossos ancestrais. Certo. E isso talvez tenha a ver com o fato de que nós agora consumamos alimentos cozidos. Estamos comendo alimentos cada vez mais macios. Consequentemente, não temos motivo para continuar a ter dentes grandes. Outra grande mudança ocorreu ao longo dos últimos 2 milhões de anos. O cérebro humano tornou-se quase 3 vezes maior. Essa transformação impressionante na espécie com o cérebro grande que somos hoje foi possível graças ao aumento de energia de nutrientes da carne assada. Conheça o restante da sua família. Você tem mais parentesco com eles do que imagina. Isso porque nos últimos 10 mil anos, nossos ancestrais deixaram para trás toda a selvageria da juventude e começaram a se associar aos alimentos. E adivinha o que aconteceu depois, quando a coisa começou a ficar séria? Nós somos casados com a nossa comida? Plantas e animais são produtos de um relacionamento romântico e simbiótico entre nós e o mundo natural. E esse processo, que nós chamamos de domesticação, ocorreu num período de tempo relativamente curto. Imagine que esse balde represente todo o tempo que a vida existe na Terra, e que cada um desses grãos sejam os anos que se passaram. Desses 3 bilhões e meio de anos, essa é a quantidade total de tempo que os humanos modernos estão no planeta. E esse único grão representa os últimos 10 mil anos, antes dos quais não havia cidades, nem livros, nem dinheiro. Essas coisas se tornaram possíveis através da domesticação. A domesticação é um processo onde as plantas e animais selvagens são gradualmente transformados em algo novo. Fontes de alimentos pacíficas que fornecem as provisões que precisamos onde vivemos. Através da domesticação, podemos criar basicamente os primeiros mercados. Para ter uma melhor compreensão de como isso funciona, eu vim a uma escola de veterinária para observar mais de perto, literalmente. Para estudar seu processo digestivo, essas vacas foram equipadas com algo que eu poderia chamar de portinhola. As vacas possuem um sistema digestivo único que consegue digerir a celulose. Enquanto você e eu não podemos digerir a celulose. Proveniente da relva e outros vegetais. Exatamente, você tem razão. E não apenas vacas. Animais como ovelhas, cervos, alces e bisões possuem 4 compartimentos no estômago. Nós temos? Nós temos um. Certo. O que acontece com a vaca é que ela possui 2 sistemas. Ela possui um sistema de fermentação que decompõe e utiliza produtos que nós nem podemos pensar em digerir. Depois, ela possui um sistema digestivo que pega esses produtos fermentados e os transforma em leite e carne para nós. Aqui dentro é um verdadeiro forno. Está sentindo o movimento? Estou. Isso é esquisito.